Então, vamos começar aqui falando sobre o que é gamificação. Eu vou pedir para o Lendel falar aí para a gente sobre esse conceito de gamificação, que não é um conceito novo, mas que muitas pessoas já ouviram falar, mas ainda não conhecem exatamente o que é a gamificação. Lendel, fala para a gente um pouquinho. Pessoal, a gamificação ela é uma metodologia, não é tecnologia, na qual você aplica uma mecânica de jogos numa situação que não é de jogo para resolver determinado tipo de problema. 80% das empresas de gamificação falharam justamente por fugir desse core, né? Então, quando nós fundamos a Gamifique, nós fizemos um benchmark em 8 empresas globais que realmente não fugiram desse core, né, Rubens? Justamente. Justo. E, assim, um ponto importante é que muitas pessoas acreditam que gamificação é apenas a gente pegar e mostrar um ranking em uma estrutura de jogo, mas só que, na verdade, existem vários elementos, né? Elementos viciantes, existe toda uma estrutura para trabalhar a questão do reconhecimento, fazer um treinamento de acordo com a necessidade de cada colaborador. Existe todo um sistema também de inteligência artificial para saber a forma como a gente vai direcionar o colaborador na busca das metas e dos objetivos da companhia, né? Então, é algo extremamente amplo, tá, Marcelo? Ontem a gente conversava bastante sobre essa questão, né, de gamificação aplicada e a gamificação lúdica. E o Lendel falou bastante sobre essa diferença, né? Eu confesso que tive a oportunidade de viver a gamificação, mas muito mais lúdica, também aplicada em jogos de tabuleiro, sem a tecnologia tão avançada como hoje. Me fala um pouco sobre isso, Lendel, sobre essa gamificação aplicada, né? Esse diferencial que a Gamifique traz enquanto game. Olha só, do momento que nós fazemos a integração junto ao sistema da empresa, seja integrado via sistema ou alimentando via manual, é aí que começa o nosso desafio junto à gamificação. Hoje, os sistemas de gestão, eles registram uma informação. Então, a Gamifique está aí para turbinar, para potencializar esses sistemas de registro de informação. Nós somos um sistema de engajamento, né? Nós usamos várias tecnologias para aplicar a metodologia da gamificação. Então, imagina o seguinte, um colaborador, independente da métrica, do segmento da empresa, do momento que ele acaba de fazer uma produtividade, que essa informação bate no CRM, ela fica obsoleta no CRM. Como nós estamos integrados ao CRM, aí que começa o nosso desafio, que é pegar essa informação em tempo real, dar o feedback instantâneo para cada persona. É como se nós prevêssemos o futuro, né, Rubens? Justo. Nós criamos toda uma narrativa com cada persona, criando toda uma jornada. O primeiro passo é entender qual que é o objetivo final, e aí nós criamos loops de atividades, né, vários pequenos desafios que na somatória leva ao desafio final. Levando sempre feedback instantâneo, fazendo um coaching personalizado com cada colaborador da companhia. Então, assim, a ideia é pegar esse registro de cada métrica no CRM e potencializar ela através de uma mecânica de jogos. A Gamifique é um sistema de jogos que tem regras, né? Tem toda uma engine por trás, mas que a ideia é nós absorvermos 100% da cultura da empresa dentro da Gamifique. Legal. Esse desafio, né, de engajar as equipes à distância, ele passa a ser maior do que presencialmente, mas a Gamifique já fazia isso utilizando a plataforma. Conta aí pra gente como que os clientes de vocês estão utilizando, né, a solução para esse desafio do engajamento à distância. O que vocês têm percebido aí no contato com os clientes sobre essa utilização da plataforma? Rubens? Então, hoje, grande parte das pessoas estão muito familiarizadas, né, com o mundo dos jogos, né? Então, a partir do momento que a gente pega os indicadores dos operadores e transforma isso num jogo,
a gestão ela passa a ser lúdica, né? E a gente utiliza muito a questão da competitividade, né? Ninguém quer ficar por último nas competições. Então, nós utilizamos um cenário lúdico em formato de games para fazer com que o colaborador se engaje mais com relação às métricas, né? Então, como o Lendel havia dito, nós captamos as métricas de sistemas como o Salesforce, Pipedrive, e através dessas métricas nós criamos um jogo. Então ele passa a ter um cockpit dentro da nossa plataforma, né, através desses indicadores. E aí a gente cria todo um ambiente de jogo. Por quê? Porque quando você tem uma estrutura de jogo, você consegue dar feedbacks no colaborador, diferentemente daquele feedback pessoal que causa um grande estresse. Então, a partir do momento que a gente faz com que a empresa se torne um jogo onde os colaboradores eles competem entre si, a gente consegue aumentar a performance dos indicadores, a gente aumenta o engajamento. E um ponto importante é que a gente trabalha muito a questão do reconhecimento, que é algo que tem um poder motivacional mais forte até do que as premiações. Hoje, grande parte das empresas elas já possuem campanhas de vendas, elas já fazem toda uma parte de remuneração variável também. Então, nós potencializamos isso. Por exemplo, eu tive um cliente uma vez que premiou o melhor vendedor, só que o vendedor ele não sabia como que ele tinha ganhado aquele prêmio. Então, através do Gamifique, o colaborador ele passa a acompanhar em tempo real os indicadores e a posição dele dentro da competição. E o próprio jogo, ele coloca lenha na fogueira. Então, quando um colaborador ultrapassa o outro, a gente avisa. Então, assim, nós transformamos realmente a forma de gestão. Antigamente, o nosso foco principal era a questão de aumentar a performance, de melhorar o engajamento. Nós estamos assim reestruturando toda a nossa plataforma para focar de fato na gestão remota. Então, assim, hoje nós não temos mais aquela gestão olho no olho. Então, como é que você vai fazer para você continuar engajando o seu colaborador? A gamificação, com certeza, é uma grande estratégia, uma grande aliada dos líderes hoje na gestão de pessoas, nesse novo cenário atual. Excelente. A gente falava também desse desafio de operações que tem métricas muito bem estipuladas e uma área, vamos chamar assim, área de back, né? O back office, área administrativa, que nem sempre tem uma meta de venda tão fácil de ser metrificada, né? E a gente falou que como a gamificação ela começa com a metrificação primeiro. Como que vocês esperam contribuir aí com a plataforma, com essas adaptações da plataforma para a área, frente à meta, que ela trabalha com atividades? Por exemplo, né, enquanto o home office, a gente utiliza várias plataformas de gestão de atividades e isso tem facilitado muito o trabalho dos gestores para que eles possam acompanhar, né, as suas equipes em casa. Mas sabemos que também só isso não é suficiente. Compartilha para a gente, Rubens, sobre essa adaptação justamente para essas pessoas que não estão diretamente na operação com a meta tão já estipulada, mas que estão nessas atividades de back-office. Por exemplo, atualmente nós atendemos o Banco Safra em uma operação de aprovação de financiamentos, né? Então, quando você chega em uma garagem ou em uma concessionária de veículos, quem aprova aquele financiamento mais rápido ganha aquele cliente. Então, eles tinham uma meta de tempo de aprovação e um número médio de financiamentos aprovados mês por colaborador. Nós reduzimos em mais de 40% o tempo de aprovação e aumentamos em mais de 30% o número de aprovações no mês, apenas utilizando a gamificação. Por quê? Imagina o seguinte, hoje a forma convencional de você mostrar um relatório para o seu colaborador, geralmente ela é feita via sistema de gestão ou ela é feita através de um envio de e-mail, Excel, enfim. Quando você utiliza uma plataforma de game, você muda totalmente essa ótica, porque ele passa a querer competir com os outros colaboradores,
ele passa a buscar as metas da companhia, porque ele entende que ali existe uma questão de reputação digital. Ninguém quer ficar em último lugar. E a nossa plataforma, ela consegue falar com todos os operadores em tempo real ao mesmo tempo. Ele vai fazendo um coach, ele vai identificando qual que é a métrica mais importante e ele vai dando feedbacks para o funcionário, isso em tempo real. De forma muito similar ao Apple Watch. Por exemplo, quando você utiliza o Apple Watch, se você bate uma meta de número de passos, por exemplo, ele te envia um elogio. Então, a gente utiliza essa mesma estratégia de trabalhar a questão motivacional através de mensagens. E isso faz com que o colaborador ele tenha um aumento considerável de performance. Legal, a gente falava de ontem, né? E o Apple Watch é um exemplo, enfim, qualquer, né, wearable que a gente utiliza. O meu é da China, é o Mi Fit Band. Eu não estou com o Apple Watch. E, enfim, mas todos eles são maravilhosos porque o objetivo é o mesmo, né? É nos ajudar a entregar os nossos resultados diários e independente de alcançar, né, uma meta muito grande, por exemplo, eu tenho uma meta de 10 mil passos. Você tem meta aí, Lendel? Rubens, como é que tá a meta de vocês aí? Com certeza. Só que tem uma diferença, Marcela. Um gestor, ele não comunica com 50 pessoas ao mesmo tempo. A plataforma, sim. A ideia nossa quando uma empresa nos procura, é entender qual que é o objetivo da companhia, para que ela quer usar a gamificação, qual dor que ela quer trabalhar, qual gatilho que ela quer, enfim. Então, assim, tem empresas que nos procuram para prevenir acidentes de trabalho. Atendemos hoje postos de gasolina, distribuidoras, enfim, independente do segmento. Antes da gamificação vem a metrificação. Então, a ideia é entender qual que é o objetivo da empresa, para que ela quer usar a gamificação, correto? E do momento que nós aplicamos uma mecânica de jogo numa situação que não é de jogo, só a parte lúdica, o fato do colaborador personalizar um avatar dentro da nossa plataforma, isso já traz engajamento. Nós criamos, junto à companhia, uma narrativa personalizada dentro do perfil de cada usuário da empresa. O primeiro passo é nós identificarmos qual que é o perfil desse colaborador. Bom, essa tela, né, ela mostra exatamente o que o Lendel falou agora, que são os perfis, né, os 6 perfis mapeados, né? Essa pesquisa, ela ajuda a empresa a entender o perfil de cada jogador. Então, tem ali o estudioso, a filantropia, disruptor, espírito livre, social e jogador. Vocês conseguem melhorar a jornada de cada usuário através desse levantamento? Sem dúvida. Do momento que a gente faz o levantamento do perfil do usuário, então aí a ideia é liberar insights certos, porque a gamificação ela envolve não só a parte de indicadores, mas ela envolve a parte emocional do usuário, né, que é fundamental. Então a nossa ideia é casar insights relacionado ao perfil desse colaborador dentro daquela mesma mecânica que o Rubens comentou do Apple Watch. Do primeiro dia útil ao último dia útil do mês, nós já saberemos, exemplo, na segunda-feira, 3 horas da tarde, vai ser disparado determinado tipo de mensagem, seja de reconhecimento, de engajamento, para tal perfil de jogador. Exemplo, no final da primeira semana, o nosso sistema ele consegue ler assim, uma empresa com 1.000 funcionários, 10% dos colaboradores não estão indo bem no indicador X, 30% não vai bem no outro indicador Y. Então, nós já direcionamos eles para a trilha do conhecimento. Então, assim, em vez de fazer uma universidade corporativa, seja por obrigação, né? Tem até tal data para fazer determinado curso. Nós vamos treinar os usuários dentro de um contexto de necessidade. Se ele não está indo bem naquele indicador, eu vou definir com o gestor quando, em qual momento, em qual contexto que ele já quer colocar ele na trilha do conhecimento. Então, o gestor, se ele ficou doente, não foi trabalhar, o Gamifica está fazendo todo o trabalho dele, que já foi definido com ele anteriormente em cima de toda a equipe. Ele já vai saber qual mensagem que vai ser disparado, para qual usuário, quanto que o usuário vai ser treinado, quanto que o usuário vai ser capacitado. Nós já criamos, não só com o gestor da empresa, mas com a parte de marketing, nós conversamos com o compliance da empresa para ver quais são as normas, se é gestão à vista, não é, se pode aparecer um carrinho da frente, qual que é o horário de funcionamento do aplicativo.
criamos junto à empresa um termo de adesão, na qual todos os colaboradores dão um aceite para isentar, às vezes, de algum problema trabalhista, enfim. Então, o diferencial da Gamifique é que, assim, não é só a parte de integração de sistemas. Do momento que eu capto esses indicadores que hoje está lá no CRM da companhia, é aí que começa o desafio da gamificação. Então, a gamificação está um passo à frente do registro da informação de indicadores de qualquer segmento da empresa. Nós consideramos que, do momento que essa informação bate no CRM, muitas das vezes o usuário não vê em tempo real, essa informação ela fica obsoleta. Então, hoje a gente atende um posto de combustível. Quando você acaba de fazer o abastecimento do teu carro, essa informação bate no CRM do posto. Só que ela ficava obsoleta. Do momento que eles procuraram a Gamifique, não mais. Então, na hora que o frentista abastece, já chega uma mensagem no celular dele personalizada, nós já vamos disparar aquela mensagem para ele. Exemplo, você esqueceu de vender o acessório do para-brisas, enfim. Importante também, Marcelo, com relação a essa análise dos tipos de jogadores, né? Imagina o seguinte, né? Quando você envia um ranking para uma determinada empresa, se você está em último lugar, você não é um perfil jogador, então você não se motiva, né? Imagina o terceiro e o quarto quartil. Quando ele enxerga o ranking, ele não se sente motivado. Então, nós analisamos o perfil de cada funcionário, porque nós temos funcionalidades para cada tipo de jogador. Então, se ele não está bem no resultado da empresa, a gente trabalha outros recursos, como a parte educacional, a parte social. Nós temos dentro da nossa plataforma uma timeline similar ao Instagram, justamente para trabalhar a questão do reconhecimento, né? Facebook, Instagram, as redes sociais são os maiores exemplos que a gamificação funciona, né? Todo mundo quer ser reconhecido. Então, a gente consegue trabalhar todos os tipos de jogadores para motivar o último colaborador do ranking. Então, esse é um dos pontos principais também, no qual a gente utiliza essa análise para identificar qual que é o perfil do jogador. Ontem a gente conversava bastante sobre essa questão, né, da gamificação aplicada usando as tecnologias. A gente fala aí de 3 pilares, né? O primeiro pilar, que é o pilar de produtividade mesmo, ou seja, a informação, ela tem a métrica, né, que fica lá no CRM, e agora ela volta para o usuário para que ele possa acompanhar em tempo real seu resultado, sem ficar ali sem utilização. Mas esse é só um primeiro passo, né? Então, com a Gamifique, vocês conseguem ainda trabalhar reconhecimento, comunicação e desenvolvimento, que são desafios comportamentais. A gente sabe que comunicação é o maior desafio de todas as empresas, né? O maior desafio do mundo. A comunicação, quanto mais canais nós temos disponíveis, né? Maior a dificuldade de se compreender, de comunicar com o outro. E a plataforma consegue trazer essa comunicação. O reconhecimento também é um outro ponto que a gente falava ontem, eu vou entrar um pouquinho nele no desenvolvimento. Vamos falar dessa parte de comunicação aplicada aí para o gestor, né? Hoje um gestor ele precisa fazer a sua atividade enquanto líder, e são muitas atividades. E a Gamifique ela não vem para substituir ele, mas pelo contrário, ela fazer atividades onde ele não vai conseguir estar ao mesmo tempo fazendo com todos os colaboradores. Então, a gente falava ontem de um exemplo dos pushes, né, das notificações que a plataforma envia para os colaboradores, reforçando sobre uma meta, sobre um possível uma comunicação que ele queira fazer, e a plataforma faz isso sem ele precisar fazer pontualmente. Fala um pouquinho aí pra gente, Leandro, dessa comunicação que o gestor tem essa possibilidade de usufruir na plataforma. Do momento que nós integramos junto ao sistema da companhia, aí nós sentamos com o gestor e definimos toda essa estratégia dele, motivacional, de comunicação, como que ele quer escalar, que a ideia de fato é, realmente, o dia que esse gestor não for trabalhar, o Gamifique está fazendo todo o papel dele, né? Comunicando, engajando, enfim. Digamos que nós aproveitamos desse poder motivacional que os jogos têm e usamos isso numa forma lúdica dentro da gamificação, o que os sistemas de registro não fazem. Então, assim, nós transformamos os sistemas de registro das empresas, nós potencializamos eles, turbinamos eles. É uma visão além, é uma visão
Imagina que tem duas vidas. Uma vida até registrar a métrica, ficou lá obsoleta, e tem uma vida após isso. Como que nós vamos criar uma narrativa futura, prever o futuro, mostrar para o colaborador que se ele produzir determinado volume ou fizer determinado número de cobrança, ele chega no resultado futuro, né? Praticamente nenhum sistema faz isso. Tanto é que gigantes como Salesforce, Microsoft, SAP, Oracle já compraram empresas de gamificação como a nossa e acoplaram dentro do CRM delas. A jornada, né, gente, desse usuário, depois que ele começa a ter as metas, né, vinculadas à Gamifique. Fala um pouquinho, Rubens, para a gente sobre essa jornada e sobre todos esses elementos, como que eles contribuem para que esse engajamento aconteça. Bom, como que essa parte funciona, né? A partir do momento que você tem as métricas, você cria uma competitividade dentro da equipe, igual aqui, ó, estas duas últimas telas, né? Esse é o nosso aplicativo, é justamente na parte de compra de elementos, né? Hoje existe um jogo, né? Um dos jogos mais jogados hoje no mundo é o Fortnite, né? Inclusive o Neymar, em dezembro, ele pagou R$7.000 em uma arminha dentro do jogo. Então, existem duas formas de você comprar os elementos dentro do jogo. Ou você ganha, no caso do Fortnite. Já dentro do Gamifique, o colaborador, com o intuito de ter uma reputação digital, de ter um carrinho melhor, de ter um avatar melhor, de comprar elementos, ele vai buscar os objetivos da empresa, tá? Isso é algo já testado. Os elementos viciantes, eles funcionam muito bem porque eles trabalham a questão da reputação. Então, o foco aqui é sair do modelo padrão, do modelo corporativo e criar algo realmente feito para essa nova geração, né? Feito para quem gosta de jogos. E dentro do Gamifique, a gente consegue colocar regras. Imagina que para ter um acesso a um avatar melhor, o colaborador ele tem que ter 4 meses de empresa, ele tem que bater um resultado diferenciado. Então, esse é um estímulo não financeiro. Então, a gente consegue estimular as equipes através de elementos financeiros, assim, através de estímulos não financeiros, diferentemente da parte do ganho variável dele. Então, esse é o ponto que faz com que os colaboradores performem não só para que eles tenham um ganho a mais em bônus, enfim, mas para comprar elementos dentro dos jogos. Isso funciona muito bem. Lembrando, Rubens, tem falado muito da experiência, né, do colaborador. O Employee Experience, ele traz isso como base, né? Cada etapa da jornada, desde a sua integração, depois quando ele completa 1 mês, 2 meses, um período de experiência, e as empresas podem utilizar essa plataforma para vincular essa experiência do colaborador, né? Quando ele completar 3 meses do período de experiência, ele pode ser reconhecido, né, não financeiramente, com uma melhoria no avatar, e não necessariamente só pela meta atingida, né? E aí você consegue estimular cada vez mais outros elementos comportamentais, como o sentimento, né, de pertencer, o orgulho de estar lá, de ser lembrado, né, que ele completou X tempo de casa. Então, são várias formas de utilização, né, da Gamifique. Ô Marcela, nós vinculamos atividades a emoções identificadas. O que acontece? Quando a empresa define um objetivo final, uma meta final, a gamificação ela não funciona se não tiver pontos de verificação. Não adianta a empresa ter uma meta de 150% e a gente colocar lá no objetivo final e o usuário ter apenas uma motivação extrínseca. O diferencial da Gamifique, de nós entrarmos no detalhe do que é a gamificação, que é uma metodologia, não é uma tecnologia. A tecnologia é uma aliada para aplicarmos essa metodologia. Então, do momento que nós criarmos pontos de identificação, ali o usuário ele vai ter uma referência de onde ele está, no fator tempo, o que falta para ele chegar no objetivo final. Então, os pontos de verificação, exemplo, vai ter 3 pontos de verificação, vai ter 10 ao longo da jornada e de toda a narrativa que nós criamos junto ao gestor, ao compliance, ao marketing, à inteligência de negócio da empresa. Então, a ideia é acompanhar, monitorar de perto. E dentro do contexto que é conveniente para a empresa, nós disparamos esses insights personalizados dentro do perfil de cada persona para cada usuário. Então, assim, a gamificação ela vem para potencializar, para monitorar
ela vem para usar a tecnologia e aplicar isso em escalabilidade. O gestor não fala com 100 pessoas ao mesmo tempo, o Gamifica ele fala com todo mundo ao mesmo tempo, né? E eu falo que o nosso grande diferencial é esse, nós conseguimos pegar o registro hoje do sistema da empresa e pensar no futuro, né? Consideramos que a informação, a hora que bate no CRM, ela não é voltada para o usuário, já dando um feedback, um coach personalizado, mostrando o que ele tem que fazer para chegar no resultado futuro, ela já ficou obsoleta. E um pouco, né, sobre o que o Lendl falou mais cedo, né, sobre esses estímulos, né, que acontecem durante a jornada e que são necessários para que o engajamento aconteça. Não tem como você chegar na meta final de uma campanha e lembrando que essa campanha ela pode também ter tempos específicos, né? Eu posso cadastrar as campanhas conforme o objetivo que a empresa tem, o que traz mais engajamento ainda, né? A gente sabe que o engajamento, eles são ações pontuais que vão estimular o comportamento das pessoas para estar cada vez mais motivadas. E um dos diferenciais é justamente que vocês conseguem trabalhar com campanhas, né? Ao mesmo tempo, campanhas simultâneas para que as pessoas se mantenham engajadas, né? Nós acreditamos que humanos, que pessoas, que comportamentos podem ser influenciados pela tecnologia, sim. Um dado aqui, né, na apresentação de vocês que reforça que 65% das pessoas absorvem mais conteúdo quando jogam ou interagem com uma ferramenta dinâmica. E que até 2025, 75% dessa força de trabalho vai ser composta de millennials, que é uma geração cheia de potencial e expectativa e resistente aos velhos métodos e hierarquias, né? O mundo mudou para todo mundo, e claro que os millennials, eles são a maioria dessas pessoas que vão estar na força de trabalho, mas que nós que não somos, nós somos millennials, né? Agora já é geração Z, mas que os X, os baby boomers e todas as outras gerações se rendem aos elementos viciantes, porque isso é uma função que se aplica a todos nós, né? E não só a uma geração, né? Essa questão da reputação digital, entre outras questões. Assim, a gamificação é algo que já deu certo lá fora, né? Em 2016, né, quando nós fundamos a Gamifique, eu passei um período no Vale do Silício, que foi onde eu conheci essa metodologia. E aí eu vi a Microsoft comprando uma empresa como a Gamifique, né? A Microsoft, ela utilizou da gamificação na sua operação de call center, teve um aumento lá de mais de 10% de performance, e aí ela fez a aquisição de uma empresa similar à Gamifique. A Salesforce, né, que é a maior empresa de gestão comercial do mundo, né, o principal CRM do mercado, ela já comprou 2 empresas como a Gamifique. Então, esse movimento ele já acontece lá fora. Os sistemas, né, a forma de gestão atual, ela não trabalha, como o Lendl havia dito, a parte emocional dos colaboradores, né? Então, a gente atua diretamente na questão motivacional para fazer com que eles realmente entreguem uma performance maior. E um ponto importante também é que além dessa parte de performance, né, além dessa parte de reconhecimento, porque assim, não adianta apenas você demandar resultado, né? Você tem que dar o caminho. Então, dentro da plataforma Gamifique, nós temos uma estrutura que se chama Adaptive Learning, né? Onde a gente vincula métricas a conteúdos educacionais. Colaborador que não vai bem na métrica X, então a gente já coloca ele numa trilha do conhecimento, tá? A gente já coloca ele para assistir um vídeo, para assistir simulações, para ele performar aquele indicador. E a grande diferença de você utilizar a parte educacional dessa forma, né, diferentemente da universidade corporativa, é que você passa a fazer um coaching, né? Você oferece conteúdos dentro da necessidade daquele colaborador. Então, isso tem um resultado muito mais forte, né? Então, nós trabalhamos a parte do reconhecimento, criamos a competitividade saudável e trabalhamos a parte educacional para fazer com que ele performe, né? Então, assim, nós treinamos e motivamos. Esse é um ponto muito importante. E na plataforma, né, para quem ainda não conhece essa parte de geração de conteúdo educacional, né, através de vídeos, né, a gente conversava ontem sobre níveis de dificuldade para uma empresa que não tem uma universidade corporativa, mas que deseja utilizar, inclusive, a ferramenta como um pilar de desenvolvimento. Também pode ser uma opção,
porque hoje em dia a gente sabe que consegue gravar vídeo, né, de celular, né? O Rubens e o Leandro falava de cases e de clientes que utilizam, por não ter uma universidade corporativa e uma plataforma ou sistema mais parrudo, vamos dizer assim, eles conseguem resolver essa questão de desenvolvimento com gravações mesmo de vídeos pelo celular, mas que cumprem um propósito, né? Porque são vídeos curtos de microlearnings que levam o conhecimento necessário para que aquele colaborador ou usuário se desenvolva naquilo que ele precisa, né? Então, é específico, é pontual e é resolutivo dentro da necessidade de cada um, né? Eu acho que esse é o sonho de consumo aí de muitos, falando aí como cadeira de RH, né? De muitos RHs que ficaram aí muito tempo patinando com plataformas de universidades corporativas e como levar o conteúdo certo, né, no momento que a pessoa precisa. Eu acho que esse é um grande diferencial de vocês, né? Então, mais uma vez, eu reforço aqui dentro dos 3 pilares, a gente reforçou bastante sobre comunicação, o reconhecimento, e que ele não precisa ser financeiro, né? E sem reconhecimento e desenvolvimento, as pessoas não conseguem chegar no resultado final, né, Lendo? Justo. Inclusive, Marcela, por trás dessa parte lúdica aí que nós estamos vendo, né, avatar, troféus, medalhas, existe toda uma engine no software. Então, nós brincamos que nós temos um kit de gamificação, né? Então, assim, aqui você pode acelerar, você pode cobrar, até, como se diz, cada empresa, ela usa esse kit de uma forma. Então, assim, tem toda uma engine já preparada para se integrar aí a qualquer CRM, né? Volto a repetir, nossa API é aberta, né? Porque de fato a gente potencializa, a gente turbina eles, independente se for Salesforce ou Oracle. Né? Vamos falar de mais novidade? O Rubens vai falar um pouquinho para a gente, né? Quem está nos assistindo, quem gostaria de utilizar a plataforma, como que ele pode fazer esse teste, né? Aproveitando esse momento para conhecer melhor a solução. Então, esse é um momento de solidariedade, né, entre as empresas, né? Então, com esse intuito, né, hoje a gente visualiza esse grande desafio, né? Hoje nós atendemos aí várias operações de call center que estão migrando para trabalho home office. Imagina migrar um call center de milhares de pessoas para atuar de forma home office. Então, assim, tá todo mundo correndo contra o tempo para continuar entregando resultado e com o intuito de nós ajudarmos aí líderes, né, empresas. A gente vai oferecer gratuitamente por 30 dias todo o nosso trabalho para que eles consigam visualizar a entrega de valor, ver que realmente funciona essa gestão remota, tá? Então, assim, independente se você tem 10 colaboradores, 500 ou 1.000, a gente consegue fazer todo o processo de implantação, que acontece através de 4 verticais. Então, em um primeiro momento, nós vamos identificar quais são as 2 principais métricas, até para já implantar de forma rápida. E no período de 30 dias, você vai poder degustar e avaliar toda a nossa plataforma. Geralmente, principalmente operações comerciais, né, operações de performance, a gente consegue ter uma entrega de valor aí acima de 10% logo no primeiro mês. Com certeza, a gente consegue entregar valor logo no primeiro mês, né, para que os clientes consigam entender a plataforma, visualizar todos os seus benefícios aí sem nenhum tipo de custo, tá? Legal. E vamos lá, essa é a primeira novidade, né? A gente divulgou nas redes sociais e tem algumas pessoas que já procuraram, então acho que é um bom momento, né, para os líderes que estão em home office e querem engajar, né, os seus colaboradores para fazer esse teste, confirmar que essa é uma excelente solução para depois você trabalhar ainda mais com a ferramenta, né, de forma completa. Para entregar isso em até 48 horas, né, que é o prazo aí combinado, é necessário ter esses 2 indicadores mapeados para daí a ferramenta começar a funcionar. A outra questão é sobre novas opções de tecnologia que a ferramenta vai oferecer como realidade aumentada. A parte de realidade aumentada, né, é uma estrutura nova, ainda não está no ar. Lembra um pouco daquele Pokémon Go, né? Então,
nós aceleramos essa parte até para que as empresas criem uma experiência diferenciada para os seus colaboradores que estão trabalhando em casa, né? Então, através do smartphone, a gente vai conseguir colocar elementos dentro da casa daquele colaborador, né? Prêmios, entre várias outras estratégias. E um ponto importante também, olha só, Marcela, para a gente startar, para que nós possamos gamificar uma operação, basta a lista com o nome dos colaboradores juntamente com o e-mail e em 48 horas a gente já consegue colocar o jogo para rodar e esse líder já vai ver resultado. Então é algo extremamente fácil de ser implantado. E eu falei de 3 coisas, né? 3 novidades. Então é a oferta especial, né? Uma solução de realidade aumentada que está para vir, né? Que está em estudo para implementar aí no futuro próximo. E a outra questão é sobre a implementação para as equipes, né, que usam ferramentas de acompanhamento de atividade como Monday ou outras, né, Rubens? A gente falava sobre isso, que todo mundo pode ser gamificado, né, não só as empresas que têm operação com vendas. E também é um ponto que vocês já estão estudando para assimilar aí com esse momento, né, de home office. Justo, assim, em um primeiro momento, a plataforma ela tinha um foco muito grande em equipes comerciais, mas agora, devido à grande utilização, né, de plataformas de gestão de projetos, né, como Monday, Avasa, entre várias outras, estas plataformas elas possuem indicadores, né, da mesma forma como acontece dentro dos CRMs. Então, a ideia é captar esses indicadores para aumentar a performance também de times de processos, né? E não apenas de times comerciais. Então, onde tem métrica, a gente consegue gamificar. Vou dar um exemplo. Teve uma transportadora que nos procurou para gamificar o motorista. Ele tem meta de consumo de combustível, atraso, desgaste de pneu. Então, onde tiver métrica, onde tiver times com indicadores, a gente consegue implantar a gamificação para aumentar a performance, para treinar de forma contextualizada e para entregar de forma mais fácil aí os resultados para as empresas. O feedback, ele é algo que é um desafio, porque ele precisa ser contínuo, ele precisa ser no momento certo, e a gente não pode esperar tanto tempo para fazer o feedback, senão ele nunca vai conseguir ser corrigido. Eu vou jogar esse desafio de feedback para o Lendel, falar sobre como que a ferramenta atua preventivamente, inclusive, nessa questão de comunicação e feedback para os usuários. Do momento que eu estou integrado a todos os sistemas da empresa, que eu já defini com o gestor, com a parte de marketing, compliance, como que vai ser toda essa comunicação dentro dessa jornada de cada usuário, essa questão do feedback, nós olhamos como se fosse um ponto de verificação mesmo, né? De você, rumo ao objetivo final, mostrar para o usuário onde que ele está, fator tempo, como que está, enfim, todos os indicadores dele, não só de performance, a questão da parte de e-learning, enfim. Então, esse feedback, todo esse contexto de comunicação, eu apenas peguei essa informação com o gestor dele. Então, esse é o nosso diferencial também, né, Rubens? Justamente, esse ponto de feedback é fantástico, né? Como é que a gente vai dar feedback agora de forma remota, né, Marcelo? Então, assim, muitos líderes que utilizam a plataforma Gamifique, eles utilizam para enviar mensagem para os colaboradores e o colaborador acha que é o jogo, então não tem aquele impacto de estresse. Então, a plataforma realmente ela ajuda muito nessa questão de feedback, de direcionamento. E um ponto interessante também é que grande parte dos clientes, né, grande parte das empresas que utilizam a nossa plataforma, os líderes passam a focar mais na parte estratégica e não tanto nessa parte operacional de cobrança de resultado, entendeu? Porque a plataforma consegue fazer esse papel, né? A gente consegue ter o papel de coaching na parte de treinamento, de feedbacks, né? A gente atua de forma muito centrada na parte motivacional. Então, o líder ele passa a ter um tempo maior para focar na parte estratégica da operação. Lembrando que nós temos três formas, né, de utilização do Gamifique. Uma é mobile, nós temos a versão web e a versão televisão também. Hoje nós atendemos o maior banco da Europa, BNP Paribas. Então, imagina a seguinte situação. Quarta-feira, 3 horas da tarde, vai tocar na televisão do banco
uma música de fundo que pode ser até escolhida ou personalizada pelo próprio usuário do banco, reconhecendo aquele colaborador que bateu a meta do boleto X. Então, essa situação de quando, em qual contexto que vai ser disparado tal mensagem, seja na televisão, via web ou via mobile, então, eu capto as informações do CRM do BNP Paribas, nós definimos anteriormente com eles, já para deixar automatizado dentro do jogo. Tá? Então, a ideia é que eles já saibam, do primeiro dia útil ao último dia, tudo que vai acontecer, quando, em qual momento, feedback, pontos de verificação com um objetivo final. Potencializar a informação que fica obsoleta no CRM do momento que você não volta ela para o usuário em tempo real. Na verdade, a gente até brinca e fala que na verdade, esse feedback ele tem que ser até antecipado, se tiver como, né, Rubens? Feedback antecipado. Eu acho que, resumindo, né, a gente está quase encerrando aqui, que a plataforma ela oferece, né, além de tecnologia de ponta, com certeza a tecnologia é o meio para fazer tudo isso acontecer, mas ela oferece opções para você construir a melhor jornada para o seu usuário. E a gente fala de experiência o tempo inteiro. Então, através da construção dessa jornada, de acordo com a cultura de cada empresa, com o objetivo que cada uma tem, essa jornada ela vai ajudar a entregar melhores resultados, engajando as pessoas, desenvolvendo e garantindo uma excelente comunicação com feedbacks preventivos, de uma forma bem leve. E eu diria até que a gente consegue rever o modelo de span of control de supervisor. Porque se a ferramenta passa a fazer algumas atividades que o supervisor fazia e dedicava tempo para aquilo, ele passa a ter mais tempo livre para outras coisas, mas também ele pode até aumentar. Ele pode fazer a supervisão e gerenciamento de um time maior, por exemplo. Isso já chegou a acontecer em alguma das operações, né, dos clientes que vocês têm ativo? Com certeza. Inclusive, existem alguns clientes, né, inclusive empresas de call center, que querem reduzir um pouco o número de supervisores e a gente consegue fazer isso utilizando uma plataforma de gamificação. Bom, a gente está aqui chegando ao final. Queria pedir aí para o Lender e para o Rubens deixar aí um recado para vocês, contatos, né? Como que as pessoas podem saber mais sobre as ofertas, as atualizações, redes sociais e contatos de vocês. Contem conosco, com a nossa equipe. Eu acho que o grande diferencial da Gamifique é pessoas, não só a nossa parte de TI, mas compliance, RH, customer, atendimento ao cliente, enfim. Ainda mais nesse momento sensível como agora, né, inovação, trazer mais engajamento, essa parte motivacional, independente de qual é a dor que a companhia queira resolver, conte com a nossa solução para a gente potencializar e facilitar aí o direcionamento personalizado de cada persona da companhia de vocês. Bom, eu gostaria de agradecer a todos também que participaram desse webinário. Você que quer fazer um teste agora na sua empresa, basta acessar o nosso site, né, www.gamifique.br. Contem conosco aí para esse momento atual. De forma muito rápida, aí a gente consegue implantar e entregar um resultado melhor aí de engajamento, de produtividade para a sua equipe. Excelente. O site está de cara nova, gente. Essa carinha que está aqui atrás, no fundo da minha tela, que minha mão não aparece. Enfim, além do site novo, né, tem uma equipe de customer para atender esses clientes, né, e novas contratações sendo feitas para apoiar cada vez mais o cliente. Então, esse investimento em pessoas, a gente percebe que é algo que a Gamifique tem feito e vai fazer cada vez mais. A gente percebe essa procura muito grande dos clientes para ajudá-los, né, a resolver qualquer tipo de problema, né, e as dores que cada empresa tem. Obrigada a todos vocês que participaram com a gente aí nessa manhã e até a próxima. Obrigada a todos.